Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Prefeitura Municipal de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, agradecemos a presença de todos os presentes e também aqueles que vão nos acompanhar através das redes mundial de computadores. Nesta audiência pública, cujos debates estarão voltados à elaboração do projeto de lei orçamentária anual para o exercício 2025. Agradecemos a presença dos vereadores eleitos, Rodrigo Materazzi, Adir do Delta, Gringo, também do secretário do assessor adjunto. A presente audiência pública está em consonância com o artigo 48, parágrafo único, inciso 1º, da Lei Complementar 131/2009. E para dar seguimento a este ato solene, convido o secretário de Fazenda, Sérgio Cocova Silva. Olá pessoal, bom dia a todos. Agradecer em nome do prefeito Ari, do nosso vice Gerson e da toda a equipe da Fazenda, da administração municipal, a presença de vocês aqui nessa audiência pública. Agradecer os vereadores eleitos, os vereadores que estão em mandato e toda a comunidade aí que está prestigiando, né? Pessoal, eu gostaria de abrir essa audiência pública fazendo uma retrospectiva, fazendo uma avaliação. Acho que é importante, a gente está encerrando um ciclo, e esse ciclo, praticamente 8 anos de trabalho. Eu tenho que agradecer ao prefeito Ari pela confiança nesse trabalho que a gente, em conjunto com toda uma equipe, né, desenvolveu ao longo desses 8 anos praticamente de trabalho. E saio feliz, saio muito agradecido, aprendi bastante, né? Você entra numa secretaria, né, Silvana, com 35 anos de idade, ainda não tão maduro para o processo, mas depois de um tempo você começa a entender o jogo, vamos dizer assim, que você está jogando, de que forma que você tem que trabalhar, de que forma que você tem que conduzir as coisas. E então eu gostaria de fazer essa retrospectiva, vamos dizer assim, né? Nós estamos chegando também no final do ano, daqui a pouco vai ter muito disso nas mídias aí. Eu acho importante para a gente mostrar de que forma que a gente chegou até esse momento de hoje. Em 2016, pessoal, depois de um processo eleitoral e tal, o prefeito Ari nos convidou para assumir uma pasta no município de Sorriso. Confesso que no início a gente fica um pouco apreensivo, né? Um pouco receoso, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu não costumo dizer que a pasta da Fazenda é mais ou menos importante do que outras. Eu acho que todas as pastas são extremamente importantes. Todas as pastas têm que ter pessoas muito qualificadas e com um bom desempenho no trabalho e com resultado para o município, para o munícipe, para a comunidade. Mas claro que quando se fala em termos financeiros, em termos orçamentários, em arrecadação, principalmente na arrecadação tributária municipal, que vamos dizer assim, é a principal responsabilidade do município, né? Buscar os recursos municipais, claro, administrar bem o que vem do governo federal, do governo estadual, mas esses vêm por uma busca, às vezes até mais política, né? Através das leis federais, através das leis estaduais. Quando você fala, por exemplo, de um FETAB, que nós estamos em vias aí de uma possibilidade de que não aconteça para o ano que vem, por exemplo, o município de Sorriso e todos os outros estados do Mato Grosso depende da questão política, da discussão e da articulação política a nível de estado para que isso aconteça. Quando você fala de Fundeb, de saúde, você acaba trazendo mais para o âmbito federal. E nesse período de trabalho, pessoal, quando nós começamos, eu vou, de maneira um pouco aleatória, até colocar alguns números aqui, porque eu não tenho grande certeza disso,
depois do Covid, né, acho que a memória da gente não está muito perfeita. Mas nós assumimos uma pasta, um município, com algo em torno de 249 milhões tinham fechado em 2016. E nós estamos entregando, 8 anos depois, um município um pouco mais pujante, em termos de arrecadação, em termos de estrutura. Devemos entregar algo em torno de perto de 800 milhões. E a gente entende que esse processo ele ainda está, vamos dizer assim, o município ainda é muito novo. Tem muita coisa a ser conquistada ainda, tem muita responsabilidade por parte do município, por parte da Câmara de Vereadores, que são as duas entidades principais a nível de discussão pública do município de Sorriso. Então eu entendo que a gente tem que continuar o trabalho em busca de mais pujança, melhor organização, mais controle de gastos, melhora efetiva na arrecadação. O que eu preciso dizer é que, ao meu ver, a nossa parte, a parte que coube ao secretário de Fazenda, à equipe de Fazenda, que continua, grande parte da equipe continua no processo. Eu entendo que a gente fez um bom trabalho, a gente desempenhou um bom papel. Gostaríamos de fazer mais, sim, sempre, né? A gente tem que pensar que daria para ter feito mais, daria para buscar mais, mas eu entendo que o trabalho que a gente desenvolveu foi um trabalho que, a nível do município de Sorriso, ficou a contento. Tanto é que, assim, o Ari nunca colocou ninguém no cargo por amizade. O Ari tem aquele jeito doce, bondoso, agradável, mas ele é um cara extremamente cobrador, principalmente quem já foi secretário e já teve esse nível de discussão aí num gabinete sabe como funciona o desempenho do trabalho do secretário. Então, assim, pessoal, eu só gostaria de fazer essa retrospectiva porque é importante colocar principalmente os novos vereadores nesta página de como que o município iniciou lá em 2016 esse trabalho dessa administração e como nós estamos encerrando a nível de números, né? Se você for conversar com a educação, vai ter outros números, com a saúde, demais números, e assim sucessivamente. Mas é importante dizer, hoje o município de Sorriso entrega uma administração sem nenhuma dívida. Alguns colegas aqui devem ter até participado das nossas audiências, quando nós fizemos o Finisa, quando teve uma discussão toda colorada na comunidade e tal, sobre, para que isso, de que forma isso. Então, deixar claro para todo mundo que, por exemplo, esse investimento que o município entendeu lá atrás por fazer, já está quitado. Então, nós não temos hoje precatório, nós não temos a ser pago. O município assume sem nenhuma dívida de financiamento. O que a administração seguinte assumirá são obras que estão em andamento e que os recursos estarão em caixa. Então não vejo problema nenhum do que nós estamos entregando. Claro, obra não tem como você ter certeza de que você vai começar e terminar dentro do seu mandato. Obra é obra, ainda mais nós falando de obras de escolas, obras que são relativamente grandes, né? A prefeitura nova, algumas escolas, né? PSF, alguma coisa. Mas eu entendo que o principal da pasta da Fazenda, nós estamos entregando de forma líquida. Não tem dívida, não tem financiamento. Entendo que o município tem que avançar numa discussão que a gente até trabalhou alguma coisa, mas por ser um ano eleitoral a gente entendeu que deveria frear um pouco, que é a questão da energia solar, ou uma discussão sobre a energia, porque o custo da energia está cada vez mais alto e a gente entende que o município deve optar por um trabalho nesse sentido. Mas indo à audiência pública, então, pessoal, agradecendo novamente aos colegas que acabaram de chegar aí, o Celso Kozak, os vereadores aí que estão aí, eu vou passar então para Elisandra, que é a contadora do município, para que ela conduza os números da audiência pública, tá, pessoal? Agradeço a todos aí e boa audiência a todos nós.
Bom dia, então, a todos os presentes. Essa audiência pública, ela foi elaborada pela equipe da Secretaria de Fazenda, por toda uma equipe, né? Eu sou contadora, como o Sérgio colocou, sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Mato Grosso, pós-graduada em Auditoria, Controladoria e Finanças pela Unic, graduada em Direito pela FAES, primeira turma da FAES de Sorriso, e sou mestre em Contabilidade Pública e Finanças pela FUCAP, que é a faculdade que tem como nosso professor, né, o Bruno Funchal, que é o ex-secretário do Tesouro Nacional da gestão do governo Bolsonaro, né? O Leandro Ganla, nosso supervisor de departamento, formado em Sistema de Informação pela Univag, a Bruna Escobar, que cursa o curso de Direito na Faculdade Atenas, e a Bruna Cristina, que é graduada em Direito pela Faculdade Anhanguera. Então, o que vem a ser a Lei Orçamentária Anual? Como nós estamos com vereadores novos e uma série de outros gestores, né, iniciando aí a gestão, a gente procura colocar um conceito, né? Então, o orçamento é uma lei elaborada pelo Executivo que estabelece receitas e despesas que serão realizadas no próximo ano. Tudo isso de acordo com os fundamentos da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade, da Lei 4.320, então tem toda uma regra de elaboração. Tem assuntos que são pertinentes a ela, tem outros que não. Então, o nosso objetivo aqui é apresentar, principalmente, a parte de projetos, né? Ela é um projeto que vai para a Câmara, que tem bem mais do que aproximadamente 500 páginas, porque ela é composta de vários relatórios estabelecidos por essas leis, né? E a partir do ano de 2001, no ano 2000, pelo artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e depois pelo Estatuto da Cidade, já no ano seguinte, foi muito debatido e estabelecido que se tinha que ter a transparência pública com relação a isso, porque até então, antes não se tinha essas audiências públicas que são realizadas agora, e depois é realizada outra audiência dessa lá no Legislativo, pelas comissões, né, do Legislativo. O que é que a peça tem que ter? A peça do orçamento, ela é oriunda de outras leis. Ela é oriunda de uma lei do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E essas três peças têm que estar compatíveis, né? A criação de novas dotações somente pode ser apreciado incluso através de projetos específicos, que aqui são os créditos adicionais especiais, que serão depois analisados e votados por cada vereador de forma separada, né? E o remanejamento entre dotações existentes deve ser respeitado um índice de remanejamento. Também ultrapassou esse índice, tem que ser encaminhado novo projeto de lei para o Legislativo. Como funcionam, então, essas peças de planejamento, né? Então, você tem um plano de ação, que é o plano de governo do gestor. O ano de 2025, como o Sérgio bem colocou, existem inúmeras obras que estão em andamento, né? Essas obras, elas fazem parte do último ano da gestão Ari Lafim. O gestor, a lei, vai administrar essas obras e ele vai construir o novo plano plurianual, que é essa lei que, a partir de maio, ela começa a ser trabalhada com todos os secretários, segmentos da população, e ela vai, no mês de agosto, para ser debatida no Legislativo. Essa lei estabelece planos para os próximos 4 anos. Então, 3 anos da gestão da lei e o primeiro ano da gestão seguinte, se for reeleição, o mesmo gestor ou um novo gestor, como vem acontecendo hoje. Posterior a isso, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já está no Legislativo, e depois nós temos a Lei Orçamentária Anual.
essa lei aqui, que agora nós estamos apresentando, ela apenas desdobra em mais elementos de despesa, que é um linguajar contábil que a gente costuma dizer, né? É o quê? É a execução, a obra, uma construção de um posto de saúde. Ela vai ser construída como? Administração direta, vai ser obras e instalações, administração indireta, vai ser comprado o material, o serviço. Então, isso é que se coloca nessa lei. Enquanto que essa lei aqui, ela só fala, vamos construir a escola o ano que vem, ou o posto de saúde. Tá? Então, essa é o diferencial entre uma e a outra. E tudo isso aqui, essas 3 leis, se transformam em ações com os objetivos de uma planeja, uma orienta e uma realmente executa, né? Que isso aqui, ela existe metas quadrimestrais de avaliação. A cada 4 meses nós fazemos uma audiência que realmente verifica-se como está o andamento da receita, da despesa, para saber se tem que ser contingenciado ou se pode ser dado o andamento, se vai ter excesso de arrecadação, se vai ter déficit. Então, tudo isso é medido durante o ano e administrado. Tudo isso envolve as políticas públicas e os programas de governo, que foram estabelecidos lá atrás, no período eleitoral, né, quando foi feito o plano de governo, e depois ele é detalhado nessas 3 leis. Então, esse plano, ele não é esquecido, ele é, sim, trazido para essas leis. E como fica o nosso orçamento para 2025? Esse orçamento, ele é baseado primeiro em cima da receita, porque normalmente nós temos muito mais despesas para ser feitas, né, do que receita, em qualquer esfera, seja federal, estadual ou municipal, né, porque a demanda da sociedade sempre é maior do que os recursos públicos. Por isso é que se tem que priorizar. Então, é feito um estudo em cima das receitas que vêm do governo federal, que são as principais, o Fundo de Participação do Município, o Fundeb, repasses da saúde, educação, assistência. Um dos nossos maiores é esse FPM, que é formado pelo quê? Pelas nossas receitas de PIS, de COFINS, do imposto de renda, que as empresas privadas mandam para o governo federal, e isso depois forma um bolo, se tira uma parte disso que vai compor esse Fundeb, e o resto se divide entre todos os municípios do Brasil, com algumas especificações, né? Depende do número de habitantes, área territorial, e algumas condicionantes ali. Posterior a isso, nós temos o governo estadual, que é uma das nossas maiores arrecadações, também no município de Sorriso, por ser um produtor, né? Município do agro. O nosso ICMS, a receita do IPVA, 50% Estado, 50% município, e também alguns convênios que são repassados na área de saúde, de educação e assistência social. Educação, principalmente a questão do transporte escolar aqui, ele é subsidiado uma parte pelo Estado. A área de saúde são algumas, baseia no número de atendimentos que o município faz, é feito todas as informações e ele retorna em termos de receita. E depois nós temos os impostos municipais e as taxas. Aqui é uma área de atuação do setor de tributação, juntamente com a Secretaria de Fazenda, né, que estabelece e monitora todas essas questões aqui. Além disso, então, o desempenho econômico de qualquer parte vai influenciar na receita municipal, né? Então, se nós tivermos aí uma crise, uma guerra na economia mundial, nós tivermos um problema na questão do agro, vai produzir mais, vai produzir menos esse ano, ela também vai influenciar no nosso desempenho econômico aqui. Com certeza vai cair a nossa receita se nós não tivermos um bom desempenho agrícola, né? E assim por diante. Além disso, dessa administração direta que compõe o Poder Executivo e o Legislativo, que faz parte dessa receita, porque o Poder Legislativo, ele recebe recurso do Executivo
em cima de um percentual, mas ele não arrecada. Então, ele é um órgão que o município é o repassador, né? E nós temos a administração indireta, 2 autarquias em Sorriso. Nós temos a AGER, nossa Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso, que hoje ela é composta pelas concessões, né? É a entidade que fiscaliza Águas de Sorriso, terminal rodoviário, as funerárias, os táxis e mototáxis. Também nós temos a administração indireta, que é o Previso, nosso fundo de previdência dos servidores municipais, dos servidores concursados, né, e aposentados. Nessa fonte de receita é composta da contribuição dos servidores, como quem é da iniciativa privada e os comissionados contribuem para o INSS, o servidor municipal concursado contribui para o Previso, em cima das alíquotas e toda uma normativa estabelecida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social também. E a parte, servidores patronais da Prefeitura, Câmara e do próprio órgão que tem concursados também contribuem, né? E a parte patronal, que são os órgãos envolvidos. Hoje, o Kleberson, que é o nosso contador da Previdência, é 17%. A nossa alíquota patronal, 17,19%, né? Que é essa alíquota que, normalmente, na área privada, ela é de 22% a 23%. O município, hoje, de parte patronal, que depende isso de um cálculo atuarial, de todo um estudo da receita, da despesa, da previdência, ela vai aumentando ou ela vai reduzindo. Então, hoje, ela é de 17,19%. Eu fiz aqui uma composição dessa administração indireta, né? Quanto foi arrecadado pelo Previso em 22, em 23, o orçamento de 2024 e a projeção da receita aqui para 2024, né? Estimada até final do exercício. E a nossa LOA de 2025 do Previso, que está em 70 milhões e 200. Esses dados foram me repassados pelo Previso, né? Que aqui tem uma variação. Aqui na época nós tínhamos a questão da contabilização do Previso, que pelo que eu vi a receita patrimonial, acho que foi baixado alguns fundos grandes de aplicação, né? Então nós tivemos aqui 23 milhões de receita patrimonial, e aqui mudou até o critério da forma de aplicação. É uma questão da maneira que é contabilizado, que foi uma mudança a nível nacional, por isso que ela teve essa redução aqui e está mais ou menos nesse patamar. Então, 70 milhões e 200 é a nossa previsão para 2025. Esse orçamento é elaborado pelo próprio Instituto de Previdência. A administração indireta é uma agência reguladora, que ela também existe uma regra, uma legislação própria. Normalmente, a AGER, ela tem o seu presidente e ela não muda em final de gestão, ela muda um ano depois, né? Então, ele tem toda a forma, o critério de escolha, e ela não altera como a questão da eleição dos prefeitos. A AGER, ela começou em 2022 com 991, subiu para 1.230, o orçamento de 24 foi 980, e eles vão ter uma previsão maior aqui, que eles acreditam chegar em 1.300.000. Com isso, a LOA que eles elaboraram é 1.350.000. E a prefeitura? Então, aqui eu coloquei uma série histórica da nossa arrecadação, né? A nossa arrecadação aqui é a execução consolidada, tá, gente? Porque o município, quando chega para nós em final do ano, o nosso balanço, são as contas de governo, eles são tratados com todos os órgãos. Então, entra aqui, Prefeitura, Previso e AGER. Então, aqui nós temos, no ano de 2023, o município arrecadou 803 milhões de reais, em números redondos.
uma média de 67 milhões, né, de média mensal. Até o mês 9 de 2024, nós estamos com uma arrecadação de 619 milhões, uma média de 68 milhões e 870 mil, tá? Então, nós estamos um pouco abaixo do que o mês 9. Na projeção até dezembro, a gente estima chegar de modo consolidado em 833 milhões, né? Então, o que entra aí? Essas receitas aqui que estão em amarelinho, elas envolvem o previso, né? Então, a gente vê que se o previso lá está prevendo uma arrecadação, que nós vimos ali no slide anterior, de 63 milhões, aqui nós vamos ter esses 63 milhões. Então, aqui a nossa média, até dezembro, ela vai estar um pouquinho maior do que o arrecadado. Por quê, gente? O previso aqui é sempre pago no mês seguinte os seus encargos. E no mês 12, nós temos a arrecadação de novembro, de dezembro e do 13º, que é paga dentro do ano. Então, isso eleva a arrecadação desse instituto. Por isso que a média também aumentou aqui. O nosso orçamento para 2024 era de 894 milhões, que é todas as entidades, e o orçamento para 2025 é 900 milhões de reais em números redondos, né? Desse orçamento, então, nós vamos ter uma expectativa média de arrecadação de 75 milhões para o ano de 2025, um pouco maior, né, do que estava aqui no ano de 2024. Esse aumento, ele foi principalmente aqui das demais entidades. O orçamento do município, ele não subiu para o ano de 2025 aqui. O nosso orçamento para 2025, de modo separado, esses 900 milhões são 800 milhões 450 para o Executivo, 28 milhões para a Câmara, que esse ano era 24 milhões, subiu 4 milhões aqui. A AGER, 1.350.000, subiu um pouquinho, né? Que antes acho que era 900 aqui. E o Previso com 70 milhões e 200 mil, que estava com 63 no ano de 2024. Então, totalizando aqui 900 milhões. Claro que receita prevista, ela tem que ser acompanhada no decorrer do ano, né? Isso aqui, depois, o que vai muito para a Câmara e os vereadores analisam é esse relatório aqui. Quadro de detalhamento de despesa. É um instrumento básico, que dentro daquelas 500 páginas que eu coloquei, esse aqui, ele trata bem separadamente, dentro de secretaria, unidade orçamentária, que são como se fossem os departamentos aqui. Aí nós temos, isso aqui são função, isso aqui é subfunção, essa aqui é uma legislação contábil que segue um padrão nacional e tem toda uma nomenclatura também, isso não pode ser mexido. Enquanto que o programa, gestão da política do gabinete, isso aqui é estabelecido e são os nomes que o governo municipal, estadual dá para na hora do PPA, para cada programa que ele quer, né? Vamos dizer, do governo federal é muito conhecido aí, um programa que é o Minha Casa Minha Vida, né? Que tinha, então, é esse nome aqui que ele segue, tanto a esfera federal, estadual e municipal, com seus nomes próprios. E aqui, todo esse detalhamento da forma que vai ser feito essa distribuição dos gastos. Para ampliar e reformar o paço municipal, vai ter um pouquinho de material de consumo e serviço, que seria o paço antigo, alguma manutenção, e aqui, vamos dizer, uma obra do paço novo. Claro que isso aqui, gente, eu só coloquei números aleatórios, era só para vocês entenderem essa estrutura aqui que vai no QDD para o Legislativo. Hoje, a nossa distribuição, o valor orçado por cada unidade gestora, o município compreende quase 89%
em suas secretarias todas desse orçamento geral, né? O legislativo equivale a 3,11%. O poder legislativo, aqui, gente, é em número do total, tá? O poder legislativo, o repasse dele é feito em cima de um artigo 29A da Constituição Federal. O ano passado, isso aqui são as nossas contas de governo, analisadas pelo Tribunal de Contas, nós tivemos aqui no Legislativo, o município de Sorriso pode receber até 6% sobre determinadas receitas, que tem todo um critério de composição, que é firmado no ano anterior. Essas receitas, no ano de 2023, equivaleu a 4,68%. Por isso que o Legislativo, esse ano, aumentou mais 4 milhões. Então, ele ainda estará dentro desse limite que é permitido para ele. Por mais que essa receita ela vai ser estimada até dezembro, dentro das previsões que a gente tem de receber, ele atinge esse valor. Aí nós temos aqui 7,8% do total, o previso, e a nossa autarquia menor, né, a AGER, com 0,15% do município. Claro que tanto a AGER quanto a Previso são autossustentáveis, elas não dependem de recurso do município. Aonde está dividido esses totais desses 28 milhões? Depois, gente, esses slides aqui são todos colocados no portal Transparência, como são muitos números e muitas ações, projetos e atividades de cada secretaria, e algumas secretarias aqui, eu costumo não passar, não passar todas elas, eu me atenho sempre aos projetos principais, para não ficar muito cansativo também, mas depois tudo isso a gente disponibiliza no site da Prefeitura e todo mundo tem acesso, tá? Então, a Câmara, os 28 milhões, ela está no quê? Principalmente a manutenção do Legislativo, porque ela é um órgão prestador de serviço, então aqui são os servidores que compõem, né, todos os cargos, e as atividades político-parlamentares, né, que também são outras verbas indenizatórias aqui do Legislativo. Então, os demais é uma ampliação do prédio, alguma reestruturaçãozinha, né, são essas ações, a publicidade do Legislativo, porque sem essa previsão aqui, eles não podem gastar depois, se não tiver previsto aqui. O gabinete do prefeito. O gabinete do prefeito também é um órgão bastante a área de pessoal, né? Então, ele utiliza a maior verba dele com a manutenção do gabinete, com salários e encargos, né? Com 3.033.000. E aqui nós temos as despesas publicitárias, que é o gasto com agência de publicidade e demais sites, a publicidade de licitação, com 3.100.000 E a manutenção do PROCON, que o PROCON é um departamento do gabinete do prefeito, então totalizando 7.285.500. Eu coloquei aqui, para os secretários novos e para ter conhecimento, o orçamento de 7 milhões não significa que ele é todo disponível para o secretário. Por quê? Existem inúmeras despesas que estão contratadas, né? Porque, gente, termina um exercício no dia 2 de janeiro, dia 1º de janeiro, o secretário de saúde assume, se der um problema lá na UPA que tem que transportar um paciente, ele já é da gestão atual. Então, existem contratos que eles, justamente esse é o objetivo da transição, esses contratos, eles são analisados no período da transição. E aí, muitas vezes, esses contratos, eles permanecem por um prazo longo, por mais que isso aqui vai ser empenhado dia 2 de janeiro, é o momento que é efetuado essas revisões de continuidade ou não, né, de determinados contratos ou previsão para novas licitações, né? Então, hoje, o gabinete tem contratado 2.265.000 dos 7 milhões. Então, isso
o secretário ele tem que se ater que ele vai ter aí 4 milhões e pouquinho para ele cuidar de todas as suas despesas de salários, de encargos, de diárias e tudo mais, né? Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda é uma secretaria que ela absorve algumas outras encargos de algumas outras secretarias também, tá? Então, nós temos aqui a manutenção do Corpo de Bombeiros, que tem também a sua arrecadação, né, através do FUNREBOM, do IPTU. Aqui um saldinho da construção do Corpo de Bombeiros, que é uma obra que deve finalizar agora. Então, aí tem alguma coisinha, caso tenha algum aditivo, algum reparo que fique aí, né? Então, a gente continuou colocando uma previsão. Esse número aqui, manutenção do aporte para a cobertura do déficit. Esse aqui é um valor que é estabelecido no calculatorial e vai dividido em 12 parcelas para o previso, que antes ele ia em despesa com pessoal, aumentaria essa alíquota dos 17 e 19. Esse atuário, que é um profissional contratado, formado em ciências atuárias, que é contratado pelo previso a cada uma vez por ano, essa lei vai para o legislativo também depois, e ele estabelece esse valor aqui, com base no quê? Do número de aposentados que teve no ano anterior, do número de licenças saúde, se teve mais servidor concursado, se teve menos. Então, esse valor aqui, ele já é um valor líquido e certo, que tem que ser pago em 12 meses, estabelecido no cálculo desse ano. O município tem algumas sentenças e precatórios, que é passado pelo jurídico até o mês de julho e entra no orçamento do ano seguinte, regra constitucional. E a manutenção da Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda aqui, como ela tem a fonte de recursos, que é um detalhamento um pouquinho maior, a Fazenda, ela paga encargos do INSS de Secretaria de Agricultura, a do Meio Ambiente, a do Obras, as demais fontes de secretarias que não têm receitas próprias e são fontes de unidade livre, que nós chamamos, são pagas pela própria Fazenda. E o PASEP, que é um encargo federal que sobre 1% de toda a receita arrecadada do município é paga novamente para o governo federal, seja recurso de convênio, seja recurso de próprios, de IPTU, ISS, tudo que é arrecadado volta para o governo federal. A Secretaria de Fazenda também possui aqui inúmeros contratos, né, totalizando 1.223.000 para o exercício de 25. A Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação é uma das secretarias grandes que o município possui, né? Que eu costumo dizer, educação e saúde em qualquer município são as maiores, né? Porque número de professores, né? Então, ela já recebe essa receita do Fundeb que nós falamos, já é uma receita muito grande e vem exclusivo para o pagamento do professor, né? E o município precisa aplicar em educação no mínimo 25%. O município de Sorriso sempre tem investido em torno de 27%, 20% a 29%. Nós sempre investimos um pouco mais em educação, até porque a gente sempre tem uma demanda de crianças maiores, então sempre tem necessidade da creche, da sala de aula, né? Então, nós temos um grande investimento também em educação. Então, aqui nós temos no quadro nosso da educação, nós temos aqui a manutenção da secretaria, tá? Aqui são os professores não ligados diretamente à sala de aula, que nós falamos. E os demais profissionais que compõem a rede. Secretários de escola não é o professor ligado diretamente ao aluno que está aqui. E aí nós temos uma construção, reforma de ginásios, CMEs, né? Aqui é menos, gente, porque a educação, ela tem essas mesmas ações aqui em outras fontes de recursos. Então, vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, que tem uma outra construção de escolas. Aqui tem uma construção de CMEs, 5 milhões de reais. Aqui nós só temos 900 e aqui nós temos 5 milhões. Por quê?
porque normalmente o recurso da creche que vem para fazer isso aqui é com o saldo daquele Fundeb. 70% do Fundeb, pagamento de servidores, 30% demais despesas da educação. Então, por isso que ela está com, com um valor maior aqui. Aí nós temos construção de escolas, 16 milhões. Grande parte disso aqui já existem contratos que estão firmados para o ano seguinte, porque nós temos várias escolas em andamento. E as demais são menores, né? Passando aqui sim é a nossa manutenção principal nessas duas esferas, é o gasto com salários e encargos da nossa rede de professores. Professores do ensino fundamental e professores do ensino infantil, tá? Então, o orçamento é grande, mas ela existe um grande custo aí com a questão, porque ela tem uma grande rede, né, de professores aí que compõem o quadro. Aí nós temos as demais, manutenção da atividade aqui da educação, com 21 milhões, que compõe aí toda a parte de combustível, material de expediente, método apostilado, né, que o município tem um método apostilado, e assim por diante, né, e as demais esferas, né, as secretarias menores, que é o SEMAIS, o SEMFOR, o Conselho Municipal de Educação, e alguns programas que são específicos, aquisição de veículo para alimentação escolar. Sempre se coloca um valor menor e procura-se buscar recurso com o governo federal, para se buscar o recurso para comprar novos veículos, porque se nós não estivermos previsto pelo menos o mínimo, não tem como buscar o projeto junto ao FNDE. Aqui nós temos toda a nossa parte de alimentação, é o que vem do governo federal para a merenda escolar. Claro que uma merenda escolar de boa qualidade e o recurso que o município recebe de merenda escolar é sempre com base no número de alunos do ano anterior. Mesma coisa a saúde. Sempre a população existente do ano anterior atendida. Com isso, gente, nós temos um volume crescente de crianças. Então, sempre o nosso recurso recebido de alimentação escolar é bem menor do que o o município aplica no gasto com educação, no gasto com alimentação escolar. Então, o município investe praticamente mais de 50% do que vem do governo federal, nós investimos de recursos próprios que saem do IPTU, do ISS, do ICM, para sustentar uma merenda de qualidade, né? O mesmo ocorre com o transporte escolar aqui. O nosso transporte escolar, também ele é sustentado uma boa parte por recursos próprios. O que vem do governo estadual e federal é bem menos do que o município gasta para atender a nossa rede de transporte. Então, o orçamento da educação geral é de 268.586.000 dos 800 milhões, né, em números redondos, que é o executivo, 268 milhões, educação. Aqui são os contratos já firmados com a educação para o ano de 2025. Então, nós temos aí 11.226.000 de contratos na rede de educação já firmados, né? Secretaria de Obras. Gente, se alguém tiver alguma dúvida e quiser já colocar, ou quiser deixar as dúvidas para o final, algum questionamento também, quiser levantar e já perguntar. De? Locações de veículos? Prédios, sim, sim. Isso. Os que estão aqui na educação é apenas, nós temos a Mário Reiter, né, que é uma escola alocada. Isso. Cada um é a sua. Até por conta das fontes de recursos, Silvana. Porque lá no primeiro slide aparecia locações gerais lá atrás, mas aí a gente não tinha entendido. Lá dizia 36 mil de locação de imóveis, de forma geral. Os prédios. Eu acho que aqui é o prédio da educação, né?
Não, lá no teu primeiro slide, antes da educação, mas não precisa voltar, eu acho que lá devia ser da outra alguma coisa secretaria. específica. Isso, da Fazenda. A nossa dúvida era se estava separado cada secretaria as suas locações ou estava no geral, mas não, a gente subentende que está dentro de cada secretaria, dentro do seu orçamento. Isso. Aham. Na verdade, o geral que a prefeitura gasta com aluguéis, você saberia dizer? O geral, assim, de todas as secretarias, quanto você gasta em aluguel de prédio hoje? Eu tenho um controle separado, até isso foi na época foi um requerimento do vereador Maurício, né, que tem que ter em cima de cada na frente de cada prédio locado, uns valores e tal. E nós temos esse controle, mas eu não me recordo agora. Você lembra, Miraldo? Uhum. Elis, eu acho que é melhor a gente continuar e deixar as perguntas para o final. Acho então que é mais tá. interessante. Mas a gente tem esse dado, Silvana. Nós temos, eu te passo, Silvana. Tá? Secretaria de Obras, total da Secretaria de Obras, 60.142.000, como a gente fala, é uma reclamação do secretário de Obras, né, porque ele fala que ele atende a todas as entidades, né, e o recurso é dele, então acontece em várias secretarias mesmo, porque é uma secretaria que também socorre todas as demais, né? Eu preciso fazer um reparozinho lá na frente da escola, ou na frente do ginásio, então nem sempre isso é contabilizado lá, direto lá no setor de esportes ou lá na educação. Quando são pequenos reparos, sempre quem socorre é a Obras, com a sua frota, com os maquinários, né? Com tudo isso. Então, também é uma secretaria que a gente costuma dizer pesada em termos de recurso, porque é a secretaria também que cuida de toda a pavimentação asfáltica urbana do município, né? Então, hoje nós temos uma secretaria que tem muitos servidores também, locações terceirizados, né, por conta da questão do nosso lixo, que também envolve um grande número de profissionais, né? A manutenção das nossas áreas, de áreas verdes, ela é dividida um pouquinho entre a Secretaria de Agricultura, mas ela também comporta uma parte do Obras e toda a equipe de manutenção. Tá? Então, nós temos aqui a manutenção das atividades de coleta e destinação do lixo, ela tem aproximadamente um gasto de 17 milhões de reais. E o outro, segundo maior gasto, é a manutenção da própria secretaria, onde aqui dentro entra também todo o gasto com combustíveis de toda a frota e manutenção dos veículos, tá? Está aqui dentro e os encargos dos servidores terceirizados, concursados, né? Todos aqui dentro. Aí nós temos a construção e sinalização de ciclovias, que as construções novas, dentro da gestão Ari Lafim, nós tivemos aí a criação da Secretaria de Segurança. Então, isso é de cada gestão. Hoje, na atual gestão, a Secretaria de Segurança cuidava mais da manutenção, da pintura das faixas, e a Secretaria de Obras continuava com a parte da construção e sinalização, construção das ciclovias, quando é obra nova, né? E a manutenção vai para a Secretaria de Segurança. Aí nós temos drenagem e pavimentação asfáltica, construção de praças, que está com valor menor, né? Porque procurou-se priorizar aqui, procurar investimentos de recurso federal, então só foi posto um valor mínimo para se conseguir esse recurso. Aquisição de veículos, maquinários, né? Uma previsão aí de 2.500.000. E os contratos da Secretaria de Obras, que hoje, do total dos 69 milhões, ela tem já 11.767.000 de contratos a serem, já estão contratados, né, a serem dado continuidade para o exercício de 2025. Secretaria de Agricultura, é uma secretaria que foi dividida o ano passado entre a agricultura e a agricultura familiar, né? A gente vai ver lá no final. Então, a agricultura aqui é uma secretaria também que cuida, é responsável pela manutenção do horto, dos lagos e das praças,
Construção, ampliação de feiras, abrigo de animais, a responsabilidade da Secretaria de Agricultura e as demais manutenção da própria secretaria, né, que ela funciona lá em frente à área verde. Ela também está dividida no Fundo do Meio Ambiente. O Fundo do Meio Ambiente é um fundo que ele tem um conselho formado por vários integrantes aqui da sociedade e servidores, e ele tem uma receita específica que mensalmente, em cima de determinadas receitas, a Fazenda tem que destinar isso para o Fundo do Meio Ambiente. E ele é fiscalizado, ele recebe prestação de contas, né? Então, hoje, o Fundo do Meio Ambiente possui 5.192.000 para o ano de 2025. A Secretaria de Agricultura possui R$219 mil em contratos. Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, ela compreende a Secretaria de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde, tá? Que o maior gasto é o fundo. A secretaria é o quê, gente? É a manutenção da secretaria, ali do local onde é que fica o secretário, de todos esses servidores que, embora trabalhem para unidades, eles integram a Secretaria de Saúde. Então, o maior gasto dela é com a sua manutenção ali. Então, nós temos aí R$21 milhões. E o Fundo Municipal de Saúde, que é o nosso órgão 15, que entra toda a parte pesada da Secretaria de Saúde, né? Então, nós temos aqui manutenção de associações, convênios, casa de apoio na área de saúde. O município possui convênio com a Casa de Apoio Santa Maria e algumas casas de Cuiabá, casas que atendem pessoas com problemas de drogas, né? Tudo isso está dentro dessas casas de apoio aqui, com R$1.100.000. Construção e reforma de unidades de saúde, R$1.400.000. A manutenção da atenção básica, com R$79 milhões. A atenção básica é a que comporta todos os PSF, todas as unidades básicas de saúde. Gastos com médicos, com enfermeiros, com agentes de saúde, né? Os medicamentos que vai para lá, o envio os gastos laboratoriais também, que são da atenção básica, estão na atenção básica. Então, todos esses gastos aí é para ser a nossa maior rede de municípios, né? Porque, na regra, a atenção básica só um minutinho, Breno. A atenção básica, ela é do município, a média e alta seria do governo federal e estadual. Porém, hoje, o município, ele também atua bastante na média e alta complexidade, né? Pois não? Oi. Eu quero fazer uma pergunta antes no slide de cima, sobre a estruturação do parque tecnológico. Tá ali, vamos naquele outro slide. Estruturação do parque tecnológico. Queria mais detalhes ali, ó. Primeiro, no primeiro slide tem estruturação do parque tecnológico, R$200 mil. Isso. Aí no slide de baixo, Sim. Estrutura do parque tecnológico, Fundo de Meio Ambiente, R$1.500.000. Sim. Por causa das fontes de recurso. Como eu falei ali, o Fundo do Meio Ambiente, ele tem recurso dele, né? Baseado em algumas receitas. E o outro recurso lá é o recurso que vem do ICM, do FPM. Então, está previsto a construção, a estruturação do parque tecnológico com uma parte de recursos, porque ele vai estar atendendo ações do Fundo do Meio Ambiente e ações das demais secretarias. Então, por isso que ele está dividido devido às fontes de recurso que vão ser usadas para sua construção e manutenção. Tá? Certo. Os detalhes desses gastos, depois a gente consegue ter acesso também, né? Isso. E depois da execução, mensalmente a gente manda para a Câmara os balancetes, né?
e pode ser solicitado pelo vereador, como também o acesso com o secretário sempre, a participação na licitação do processo, ela é pública, hoje em dia ela é muito online, né? Sim, se tem um projeto previsto para se fazer a estruturação dele, iniciar, é uma obra que não se inicia, não se acaba, né, dentro de um curto período, então ele tem a previsão inicial aí em 2025. Esse é um assunto polêmico, né? Há vários anos vem colocando no orçamento essa questão e nunca andou muito, né? Desde uns 15 anos atrás, eu acho. Como a gente colocou ali, né? O município sempre tem muitas demandas e muitas prioridades, então acaba-se que vai se priorizando algumas essencialidades e aí cada gestor ele tem dentro do seu plano as suas metas principais, né? E aí vai escalonando. Então, aí é uma das questões que o ano que vem ele está com essa previsão e está programado para ser executado. Voltando aqui na saúde, então nós temos aqui a construção e estruturação da Policlínica da Zona Leste e o Centro de Reabilitação Renascer, né? Aqui são algumas manutençõezinhas de AME, né? E a nossa manutenção da UPA, que é outra dotação, que aqui compreende todos os funcionários, né? Toda a parte de terceirização, o CIP, que compõe o gasto com a UPA Central e UPinha Zona Leste, né? O gasto com a média e alta complexidade, claro que aqui dentro também, gente, estão todos os exames que são feitos, todos os gastos com medicamentos aqui, está tudo aqui dentro, tudo que é gasto naquelas unidades está contabilizado aqui. E aí nós temos as demais ações, né? O município de Sorriso hoje realiza inúmeras ações com o nosso consórcio de saúde. Nós temos uma previsão de 12 milhões de repasse para o ano que vem, que são em cirurgias, né? Manutenção dos demais atendimentos via hospital regional através do consórcio, como também é descentralizado em outros locais, né? Nova Mutum também é feito atendimentos. A manutenção do SAI, que é um centro de atendimento especializado, serviço de atendimento especializado, é o órgão que funciona agora, acho que não é mais, né? Ele era do lado da farmácia ali, da farmácia central, no lado da UPA, mas eu não me recordo se ele está ainda ali. Acho que mudou, né? Com a expansão da farmácia, o SAI aqui, ele foi para outro local. A manutenção do Renascer e os processos judicializados, né? Que é a questão das judicializações. O laboratório municipal. A manutenção das atividades de maternidade municipal, que hoje ela está sendo feita através de convênio, né, com outros hospitais, o centro de hemodiálise, a manutenção do SAMU, que aqui é uma atividade nova, né, que nós passamos agora. Então, ainda nós não falamos, nós não temos muita série histórica de como é que está o gasto dela, né? A ideia começou em 2024, que se tenha os valores mais apurados aí para os períodos dos anos seguintes. A manutenção da farmácia básica é o nosso gasto aqui com todas as farmácias municipais, com medicamentos e funcionários que atuam na farmácia básica, e as vigilância sanitária, epidemiológica, né, e ambiental também. Então, o Fundo Municipal de Saúde com 180 milhões e 140 mil reais, né? Mais aquele valor lá atrás da unidade 07, que é a Secretaria de Saúde. A saúde possui esses contratos que totalizam 10 milhões 653 mil. Secretaria de Assistência Social. Secretaria de Ação Social também, como a educação, ela possui determinados programas, né, que são os programas da proteção social básica e proteção social especial, que envolve quem? A criança, a mulher, o idoso, né?
E aí eles são atendidos via CREAS, via equipe volante, via CRAS, que são o suporte, né, dado principalmente às questões de vulnerabilidade e carência, né? Então, nós temos aqui cada um dos setores com os seus gastos, né? Casa-abrigo, benefícios eventuais, que é o auxílio natalidade, o auxílio funeral. Eu não vou nem me ater a falar de cada um para a gente não se alongar demais aqui, né? Mas depois está tudo disponível isso aqui no site, nós vamos colocar hoje já. Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente. Aqui ele é um recurso específico que vem principalmente uma parte do município e uma parte é aquelas doações que são feitas via imposto de renda das empresas, né, e pessoa física, que entra para o fundo e ele é que gere esse recurso. PET, família acolhedora, Conselho Tutelar, também é um órgão atuante da assistência social. Então, nós temos, além do Fundo de Assistência, nós temos o FUMPES, que esse aqui era um recurso e a gente precisa continuar colocando, porque é um recurso que vem do governo do Estado, um fundo criado, mas ele ultimamente não vem sendo repassado pelo Estado. E aí, mas ainda assim, nós temos obrigatoriedade de colocar. Ele meio que ficou um fundo esquecido pelos governos estaduais. Em todos os municípios, ele não vem tendo muito repasse. Ele era para auxiliar na parte de emprego e renda, principalmente, mas ele não está sendo muito atuante a nível estadual para repasse para nós. Aí nós temos o Fundo dos Direitos dos Idosos, que também, a partir do ano de 2000, final de 23 aí para 24, ele começou a receber também recursos do imposto de renda do governo federal, como a criança e o adolescente. E o gabinete da Secretaria de Assistência Social, né, que é a manutenção aí da Secretaria de Assistência. A Secretaria de Ação Social, por uma lei que foi criada o ano passado, ela não sofreu alteração em seu orçamento. Então, o que estava previsto é o mesmo orçamento do ano anterior, ele teve que ser contemplado, ele não pode ser reduzido no ano seguinte. Os contratos da assistência social, 2.457.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é a Secretaria 09, é a secretaria que envolve o prédio que nós estamos aqui hoje, né, todo o centro de eventos, a manutenção do aeroporto, que hoje só tem ali R$ 1.500, porque hoje o aeroporto não é mais, ele é concessão, né? E a manutenção do Fundo de Desenvolvimento Econômico, da atividade da secretaria, e todo o centro de eventos aqui é que compreende a Secretaria 09. E o Banco do Empreendedor, o Fundo de Investimento, que foi um programa criado aqui no ano de final de 23 para 24 também, que são financiamentos de pequenos investidores, né, com um montante aí de R$ 1 milhão, onde isso tem a garantia dos bancos e o município apenas ele é responsável pela parte da inadimplência. Nós temos 75.000 de contratos na Secretaria de Desenvolvimento. Secretaria de Administração também é uma secretaria administrativa, como a Fazenda. Hoje, o que tem elevado o gasto na Secretaria de Administração, e está previsto para o ano que vem, é a construção e estruturação do Paço Municipal, né? Que é a obra do Parque do Poderes, e tem aí uma previsão de 7 milhões para o exercício de 2025. Nós temos também vinculado à administração a unidade do ganha-tempo, que aqui também compreende todo o funcionamento, locação do prédio, servidores, né? Toda a parte de rede de informática, energia, toda separada aí. A administração possui 8.559.000 de contratos para o ano seguinte. Elisandra, junto à questão da Secretaria de Administração, não está prevista a questão de realização de concurso público?
Sim, todo concurso público anualmente ele é colocado, já previsto lá na LDO, tá, Maricela? Mas tem um projeto de atividade específico? Sim, nós temos... Aonde? Vamos voltar aqui. 1045, realizar reforma administrativa, reestruturação do PCCV, que sempre vem junto, né? E concurso público, com ok. 300 mil reais, tá? Obrigada. Eu acho que hoje também nós temos concurso público previsto, descentralizado na Secretaria de Segurança. Secretaria de... aqui, como eu falei, os contratos maiores da administração é por conta da obra do Paço, né? Então, ali ela tem um montante de 6.999.000, que já está contratado, aí por ser uma obra que tem uma parte a ser contratada em 25, ela está com orçamento um pouco maior lá, ainda de finalização. Secretaria de Governo, é uma secretaria administrativa, né, que compõe ali o gabinete que auxilia o prefeito, né, no lado do gabinete mesmo, subsidia diretamente o prefeito. Nós temos algumas despesas contratadas de 222 mil reais. Secretaria de Transportes, com 28.138.000. Hoje é uma secretaria que ela está, inclusive, com alguns recursos recebidos, né, de convênios para áreas de rural do município, convênios com o governo do estado. Então, ela está com um asfaltamento de estradas rurais, que nós estamos aí a Morocó, acho que é a linha norte, com 8.001.000 reais. E nós temos a manutenção, nessa secretaria se concentrava também o distrito de Boa Esperança, que aí talvez até dezembro, início do ano, uma lei que até o Sérgio tá verificando juntamente, está tendo envolvimento de controle interno e várias secretarias, né, com o Tribunal de Contas. Talvez aqui nós ainda tenhamos algum projeto específico com alguma alteração com relação ao município hoje de Boa Esperança, né? Que hoje ela está aqui, ela vinha como manutenção do distrito, mas aí envolve toda uma questão, né? Servidores concursados no município, e aí como fica isso, né? Tem todo um estudo aí, então ela continua prevista um valor aqui desses gastos. Secretaria de Transporte possui hoje 21.579.000 reais de contratos devido a essas grandes pavimentações que nós falamos ali, que é recurso de convênio, né? Secretaria de Esportes e Lazer. Secretaria de Esportes, ela está com 15.965.000, principalmente hoje a manutenção da secretaria, e 1.900.000, que é a reforma e ampliação de unidades esportivas e de lazer. É uma secretaria que no ano de 2023 e 2024 ela tinha um orçamento bem maior, ela foi reduzido para 2025, né, principalmente por conta disso aqui, que só está aí para uma finalização, né, que é a obra do ginásio. Então ela já teve um valor maior da construção e agora ela está mais voltada para as suas atividades de manutenção e construções, né, de quadras, de reformas de ginásio e menores para se priorizar outras áreas, né, como a Silvana colocou ali, esse ano então vai ser parque tecnológico, o ano anterior foi a construção do ginásio, então feito essas distribuições, porque senão o recurso não é suficiente. Nós temos aqui 622.000 reais em contratos firmados. Secretaria 14 é a Secretaria de Cidade, que cuida da parte de loteamentos, da parte de projetos de infraestrutura, né, de todas as obras que são feitas de construções privadas e públicas do município. A Secretaria de Cidades, ela possui um valor para o ano seguinte de 2 milhões de reais, que são as construções de unidades habitacionais, né? É um primeiro convênio que já está firmado com o governo do estado
e uma parte dele já está recebido de recursos, que ele vai ficar em conta no final do ano, passa de 1 milhão aqui e vai entrar como superávit para o ano seguinte. Então, o gasto com unidades habitacionais, ele vai passar de 3 milhões de reais previsto para o ano de 2025. Contratos com a Secretaria, 30.468.000. Procuradoria-Geral é o nosso jurídico, então é praticamente manutenção da Procuradoria. Eu não coloquei aqui o valor, mas 2.158.000, né? Possui 27.000 em contratos. Controladoria Geral é a controladoria interna do município, é o órgão ligado diretamente ao gabinete, né? O controlador e sua estrutura, com praticamente 1.930.000 aqui. Secretaria de Segurança é a secretaria que cuida aí da nossa segurança, da guarda, né? Do CIOPAER, e o transporte coletivo, que a partir do ano de 2024, por uma lei específica, ele saiu da Secretaria de Obras e ele está aqui na Secretaria de Segurança. Nós temos o Departamento de Trânsito, ele é dividido em Secretaria e Departamento de Trânsito. E nós temos o Fundo de Segurança Pública, que também possui um recurso próprio, né? Que é o FUNCEP, CONCEP, né? Possui o conselho, a atividade de jornada voluntária dos policiais que trabalham naquele contraturno, dos bombeiros, tudo isso faz parte aqui da Secretaria de Segurança Pública, assim também como os nossos monitoramentos aqui na manutenção da sinalização do trânsito, que são os radares, né? E as lombadas eletrônicas, 4.750.000 reais. Secretaria de Segurança possui 1.768.000 reais. Isso, locação. Essa empresa aqui, ó, né? Locação e implantação de radares de velocidades. Esse contrato, ele está até o mês 5, 998.000 reais. Ele é uma locação, mas ele também recebe, ele tem a entrada dessa receita através da questão das multas, né? Que também entra na receita específica da Secretaria. Secretaria de Cultura, também, juntamente com a próxima secretaria que nós vamos estar colocando aqui, ela é uma secretaria que foi criada no ano de 2024, ela separou, né, da Secretaria de Educação. Então, agora nós temos a Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude, que nós temos o Francisco aqui hoje, né, que é o representante da secretaria. Nós temos a manutenção da secretaria, realização de eventos, que a secretaria aqui é responsável pela realização do evento do Natal, festa do município, e esses eventos de Réveillon, né, Francisco? Os maiores portes dos eventos são realizados pela Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude. E aí nós temos o Fundo de Cultura, também é o que mantém, é o fundo específico, onde são feitos os gastos da cultura, né, que recebe recursos da Lei Aldir Blanc, que é um recurso que vem, às vezes, em convênios específicos da cultura, né? Nós tivemos até o ano anterior a Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, então, são recursos esporádicos de programas que vêm do governo federal. E também, na responsabilidade da cultura, nós temos a Casa do Pioneiro, que fica lá, né, na Praça da Juventude. Então, a Secretaria de Cultura, ela possui 12.976.000 reais para 2025. Os contratos da Secretaria de Cultura, 75.000 reais. Secretaria de Agricultura Familiar, também foi a secretaria que foi desmembrada da Secretaria de Agricultura, e hoje a Semasa, ela cuida mais da parte aí da agricultura familiar, do georreferenciamento, das feiras, do abatedouro municipal e dos programas da agricultura
voltada à agricultura familiar, né? A piscicultura, a apicultura, todos esses programas aí fazem parte da agricultura familiar e segurança alimentar. Então, ela possui um orçamento de 11.327.000. Contratos, R$219.000. E o município possui reserva de contingência e emendas impositivas. Aqui é uma verba que passou a ser destinada, é um recurso do município, tá? Recurso que vem do ICM, do FPM, do IPTU, de todas as receitas. Essa verba, ela foi instituída, o vereador, o COSAC, está aqui, isso. Foi acho que até foi você que foi o criador, né, COSAC, na época. É uma emenda constitucional, todos os municípios do Brasil hoje estão fazendo a emenda parlamentar impositiva. Ele até o ano anterior, ele era 1,2%, hoje ele é 2% da receita corrente líquida do ano anterior ao orçamento, né? Então, ela compreende esse ano, o ano de 2022. Então, o valor que está previsto de emenda parlamentar impositiva para o ano de 2025 é de R$14.465.000. Essa emenda parlamentar, ela tem uma emenda à nossa lei orgânica e 50% dela vai ser revertida em projetos e atividades que agora os vereadores estarão fazendo desde que a lei entre na Câmara. Isso aqui é dividido pelo número total de vereadores e isso o vereador é que define 50% disso na saúde e os demais, o vereador, muitas vezes ele pode juntar com outro vereador e fazer, nós vamos destinar aqui R$100.000 para a Casa de Apoio Santa Maria, 50.000 de um vereador, 50.000 do outro. Então, é um recurso específico de cada vereador. E a gente destina isso depois no orçamento, na hora que é votado as emendas, nós sancionamos o projeto e colocando o nome de cada vereador, e depois, no decorrer do ano, isso está no portal Transparência, e é feito todo um acompanhamento da Câmara de Vereadores com relação a essas emendas parlamentares impositivas. É algo novo. Tem muitos municípios por aí que ainda têm gestores, a lei não ficou tão clara na emenda constitucional. Tem municípios que, embora está sendo destinada, ainda não estão gastando totalmente. O município de Sorriso, sempre desde que ela foi criada, é acompanhado e é utilizado. O que pode acontecer às vezes, ficar um valor um pouquinho menor do gasto. Por quê? Porque a emenda foi toda atendida, né? O vereador coloca lá, quero comprar aquisição de um parquinho para a escola Jardim Carolina. A escola, o parquinho, aí ele colocou 50.000. O parquinho custou 45. Então, os R$5 que sobrou, a emenda ela foi cumprida na sua íntegra, né? E antes do vereador fazer a emenda, claro que ele também é feito um estudo pela Câmara, onde ele já estuda para saber se o valor que ele está colocando de emenda impositiva é possível ou não de ser realizada aquela ação, porque tem que ter esse estudo, né? Porque ele não pode, porque ele pode passar por um veto também da Procuradoria, caso ele coloque algo que não esteja compatível, tanto com o valor quanto com os critérios da emenda, porque ela tem toda uma regulamentação de legislação, tá? Então, R$14.465.000. E nós temos a reserva de contingência do Executivo, que é um valor obrigatório de nós colocarmos, mas não é um valor tão grande para o município de Sorriso, que ele é utilizado para atender nos municípios maiores, que eu falo que são os municípios como Rio de Janeiro, São Paulo, que possuem muitas situações de calamidade pública, como enchentes, né, deslizamento de terra. Então, ele tem um valor bem maior de reserva de contingência. Então, o objetivo dessa reserva é isso, para que atenda situações emergenciais que possam acontecer. Nós utilizamos aí, em alguns anos, nós tivemos algumas questões de alagamentos, né, de período aí que teve, principalmente questão de alagamento, foi utilizado dessa reserva, mas o município possui um valor pequeno,
justamente porque ele não precisa disso, né? Precisaria bem menos, e tudo isso já é destinado, então, para cada ação já no orçamento. Então, chegamos ao nosso final aqui, né? Aqui eu só pus um gráfico no final, que são os contratos hoje já existentes, que é aquela planilha dos contratos ali que foi passada detalhada por secretaria, e aqui nós colocamos um gráfico total. E aqui os nossos sites, né? Que nós tínhamos um errinho de corretor, né? Saiba como estão sendo prestados à população. Então, tudo isso vai estar disponível lá no nosso site, sorriso.mt.gov, que é um site bem completo, né? O município de Sorriso, através também da Secretaria de Fazenda, juntamente com a Controladoria, nós melhoramos muito nessa questão aqui. E hoje o município de Sorriso possui um site muito bem qualificado em termos de fiscalização do Ministério Público, acho que é federal, né? E nós estamos com toda uma estrutura de informação aqui dentro disponível para a consulta do cidadão. Então, seria, em termos de números, acho que nós tínhamos para apresentar